Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o André Tobias, monitor de Direito. Vou começar, Matheus. Boa tarde, eu sou o André Tobias, eu sou monitor de processo de trabalho. Hoje nós vamos dar início em uma outra parte da matéria do processo de trabalho. Vamos iniciar falando um pouco sobre terminar de falar sobre contestação, trazer um pouco sobre teoria geral das provas, passar um pouco sobre sentença e também vamos falar um pouco sobre ação rescisória. São as matérias que vocês tiveram nas últimas semanas. Para iniciar a aula de hoje, nós vamos retomar alguns pontos dentro da nossa linha geral do processo do trabalho. Dentro da nossa aula de processo do trabalho, nós podemos observar em qual momento nós estamos na linha processual. Dentro da linha processual, nós encontramos alguns passos que nós vamos ver nessa aula. Nós chegamos aqui próximo à contestação, né? Nós estamos já na audiência, que é o momento onde a contestação é apresentada. Essa contestação que pode ser feita tanto de maneira escrita e tanto de maneira verbal. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns procedimentos dentro da audiência trabalhista, do que difere das outras, né, que seriam do processo civil, e também vamos entrar um pouco em sentença e ação rescisória. No atual momento, nós estamos aqui na audiência, aonde é apresentados fatos, tanto pela defesa e tanto pela a parte autora. Em regra, a audiência no processo do trabalho é una e ela vai funcionar como momento aonde as partes vão apresentar as provas também. Então, em regra, é no momento da instrução de audiência, na audiência de instrução, que é feita. É válido ressaltar que a audiência também pode ser feita em duas partes, desde que o juiz a determine. Então, retomando, nós estamos aqui na audiência e vamos discorrer um pouco sobre sentença. E a sentença ela é intimamente ligada com a ação rescisória que nós vamos ver no final da aula, que vai ser o último tema a ser abordado, porque durante todo esse processo que nós estamos vendo na linha do tempo, pode ocorrer em algum momento uma situação que vai justificar a ação rescisória. Estamos aqui, vamos começar a discorrer sobre contestação novamente. Nós vamos fechar a contestação agora. Vamos falar sobre 3 princípios processuais, que é o princípio da ampla defesa, regra da eventualidade e da presunção relativa. A contestação, ela é pautada no artigo 5º da nossa Constituição. Nele vai estabelecer que todo cidadão tem direito à defesa técnica e todo cidadão ele pode se defender dentro dos meios legais. E é isso que norteia a contestação. Então, não tem como
nós falarmos sobre contestação sem citar o princípio da ampla defesa. Esse princípio, ele garante não só a defesa técnica para facilitar o processo, mas também é uma garantia para equilibrar, entrando dentro de outro princípio do direito processual, que é o princípio de paridade das armas. Esse princípio vai pactuar que todas as duas partes precisam estar dispostas não. Todas as partes precisam ter a mesma condição para ser estabelecido o seu direito. Então, se uma parte tem direito a se manifestar, a outra tem direito a se responder. Ou seja, o princípio da ampla defesa, ele é o que norteia a contestação, mas ele pode ser visto também em outras fases do processo do trabalho, como uma manifestação pericial dentro do processo, ela tem um momento em que as partes podem se pronunciar. É aberto para as duas partes, né, se pronunciar sobre essa manifestação, para que seja atribuído o princípio da ampla defesa. O princípio da ampla defesa, ele pode estar presente quando acontece uma reconvenção, ou também numa réplica. A reconvenção é um instrumento, é uma peça que você utiliza quando aparece alguma maneira de você cobrar outro direito que está naquela causa. Por exemplo, um empregador, ele entra com uma reclamação trabalhista contra o funcionário que ele subtraiu algo, entrou com uma ação de justa causa, quer demitir ele por uma infração de justa causa e entrou na justiça. E o funcionário, ele percebe que não recebeu as verbas rescisórias, então é uma causa de reconvenção, um pedido distinto. E a réplica, ela é utilizada quando aparece outros argumentos na contestação. Na contestação, na contestação vai permitir que você alegue algumas formas de defesa, que é a preliminar, a prejudicial e também a defesa direta de mérito. Ou seja, qual é a diferença entre as três? Na preliminar, você vai arguir basicamente algum momento processual anterior àquilo. Por exemplo, eu posso até abrir aqui para vocês todas as causas de preliminar de mérito. A preliminar de mérito, ela é pautada também no CPC. Um exemplo de preliminar de mérito é uma contestação inédita. São vários princípios, está presente no artigo 337 do CPC, e essas são as causas. As causas de prejudicial de mérito são a prescrição e a decadência, são quando existe uma perca do direito, ou seja, o processo acaba de forma definitiva e é julgado mérito. Uma causa de prescrição é quando você tenta juizar uma ação posterior a 2 anos que você se desligou da empresa, que é a prescrição bienal. E tem a prescrição quinquenal, que são 5 anos que você pode pedir anteriores à ação.
E a defesa direta de mérito é quando você rebate um ponto que está na contestação apresentando uma defesa contundente, né? Por exemplo, o empregado fala que fez horas extras e você apresenta um cartão de ponto. Essa é uma forma de você demonstrar a sua defesa direta de mérito. Outro princípio da contestação é o princípio da eventualidade. Ele também bebe da fonte do CPC, lembrando que o CPC ele é subsidiário da CLT. Então, tudo aquilo que você não encontra na CLT, você vai buscar no CPC, salvo no momento da execução, que você também vai utilizar a lei de execução fiscal para estabelecer alguns procedimentos dentro da execução trabalhista. O princípio da eventualidade, ela obriga o réu a apresentar todas as defesas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Quando você apresenta a contestação, você não pode somente querer apresentar a contestação depois da audiência. Não, o primeiro momento que você tem para se defender é na contestação. Ali só pode ter a sua defesa vai estar toda ali e todos os seus argumentos que você vai usar posteriormente em recursos têm que estar na contestação. Salvo algumas exceções que vamos ver um pouco mais na frente, que são as hipóteses de novas alegações. Esse princípio, para ficar gravado para vocês, ele vai ficar marcado porque ele serve para transformar o processo célere e que você consiga estabelecer linhas de defesa e também uma linha para a parte autora. Porque se você fica trazendo provas para o processo ou fica trazendo novos argumentos para o processo, toda vez que você tenha vontade, aquele processo não vai andar. Porque teria que a outra parte se manifestar sobre aquilo e isso não seria bom para a Justiça do Trabalho, que busca de toda forma ser o mais célere possível. Outro instituto que é muito importante quando nós falamos de processo do trabalho, que talvez vocês já tenham visto um pouco em processo civil, é que quando nós falamos de processo do trabalho, nós precisamos estabelecer a segurança da coisa julgada. A coisa julgada, ela ter tanta força, mostra que existe uma estabilidade jurídica no nosso país. A estabilidade jurídica é o que fazem as pessoas buscarem judiciário. Porque imagine se o judiciário fosse uma bagunça. Como sociedade, nós teríamos muitos problemas para ter uma ordem social. Por isso que existem tantos mecanismos para proteger a parte processual. E ela não de alguma forma, vai favorecer alguém ou deixar a outra parte com menos direito. Por isso que o direito processual, em regra, é conhecido como um ramo de direito público. Vamos estabelecer mais um ponto e o último ponto para nós encerrarmos a contestação, que é o princípio da presunção relativa. O princípio da presunção relativa, ele vai trazer alguns fatos que está tanto na CLT e tanto no CPC. Quando você recebe uma petição inicial para contestar uma reclamação trabalhista, você vai ter alguns pontos que você necessariamente precisa impugnar aquilo que você está recebendo. Tem até alguns mecanismos, né, dentro do judiciário, muitas vezes utilizado pela Defensoria Pública, que é para, isso daí já é no geral, não só não no processo do trabalho,
que se chama impugnação geral, assim. Você faz uma petição e fala que você não concorda com nada que tem aquilo. Mas o ideal, no comum do cotidiano, de grande parte do processo, é que você precisa rebater todos os pontos, porque senão os pontos que não foram rebatidos, eles se tornam incontroversos. O que é isso? O que é um ponto incontroverso? Se eu estou num processo e eu falo para escrever na petição inicial, eu laborei fiz 2 horas extras a mais. Se na das horas extras, aí eu peço vínculo empregatício, eu peço 13º, eu peço também valor referente a aviso prévio, eu peço pagamento do FGTS, retificação em carteira. Eu fiz 5 pedidos. E na contestação, caso eu não eu rebata 4 e não rebata 1, esse 1 que eu não rebati, ele tem presunção relativa. É lógico que dentro da presunção relativa vai ter conceitos que vão mitigá-la. Quais que são? Por exemplo, eu fiz uma inicial e aonde eu estou reconhecendo o vínculo empregatício. Na minha contestação, eu vou rebater que não houve vínculo empregatício. E por isso não é devido nenhuma verba rescisória. Então, se eu impugnei o vínculo empregatício, logo não terá a necessidade de estabelecer sobre a verba rescisória, porque se não houve vínculo empregatício, não é necessário que haja verba rescisória. Então, existe essas presunções lógicas, né, quando você rebate algum ponto. Mas, em regra, se houve 5 pedidos, eu preciso rebater esses 5 pedidos para que não haja presunção relativa. Fechamos agora a contestação, falamos praticamente uma aula e alguns 15 minutos nessa, sobre um tema que é muito importante, porque a contestação dentro do processo do trabalho e também a reclamação trabalhista, ela é o ponto de partida do seu processo. Tudo que você for usar dentro do processo precisa estar dentro delas, salvo algumas raras exceções que nós vamos ver ainda nessa aula. Mas com os princípios apresentados com a contestação, nós vamos avançar um pouquinho, né? Vamos falar um pouco sobre a audiência, que tem tudo a ver com contestação, é um link rápido e fácil, porque é o momento que você precisa apresentar a sua contestação, tanto verbal, que você vai falar na frente do juiz, ou também você pode subir no sistema, que aqui na nossa região é o PJE, da Justiça do Trabalho, que é o momento onde nós podemos aplicar toda a defesa e toda a parte técnica dentro do processo. Teoria geral das provas. Quando nós falamos de provas no processo do trabalho, nós vamos beber basicamente da mesma fonte do Código de Processo Civil. É interessante o processo do trabalho ser tão parecido tão diverso com o Código de Processo Civil. Então, você ter uma boa base de processo civil vai te ajudar muito a entender os pontos de processo do trabalho. Dentro do processo do trabalho, também serve em algumas partes como uma revisão de processo civil. E o primeiro ponto que nós vamos observar em teoria geral das provas são as alegações. São as novas alegações. Mas antes de começar, aqui eu vou trazer alguns pontos que não estão no slide, só para vocês conseguirem visualizar. Quando você requer um perito, porque é muito
A maioria das ações trabalhistas, elas vão ser necessário perícia, quando vão se falar sobre insalubridade, periculosidade. Aí, quando você pede um perito, em regra, ele é pago pela parte sucumbente, e caso a parte sucumbente não tenha condição, quem paga é a União. Não coloquei no slide isso, porque é só um disclaimer. E também tem a parte de quisitação dentro da parte das provas, né? Quando tem um perito, você encaminha algumas perguntas para ele para que sejam respondidas. E no momento da perícia também, é de praxe que o advogado das duas partes estejam presentes na fase, geralmente, né? Na reclamada, na sede da reclamada, para o momento da perícia. E é isso, falei um pouco sobre perícia, vamos falar um pouco sobre as novas alegações. O que são os fatos supervenientes? Os fatos supervenientes, eles são fatos que acontecem depois da apresentação da contestação. Ou seja, aparece alguma coisa posterior à contestação, algum fato novo, e aí você pode trazê-lo ao processo. Não só isso. Os fatos supervenientes, eles também estabelecem dentro do processo do trabalho uma segurança jurídica e uma celeridade. Não só isso, eles estabelecem outros pontos também, né? O fato superveniente é algo que acontece depois, ou uma prova que aparece depois, e você só teve conhecimento após a contestação. O momento da apresentação é na primeira oportunidade de manifestação, que geralmente é na contestação. Como eu disse, é um momento que se traz todos os argumentos, né? E novas alegações, elas só vão serem feitas se forem relevantes, supervenientes ou de ordem pública, sob pena de preclusão. Quando nós falamos de preclusão no processo de trabalho, é quando você teve a oportunidade e não fez. Então, quando você teve a oportunidade de falar no processo e não quis, preclui seu direito e você não pode mais utilizá-lo. Um momento que é bem claro, que fica muito fácil de vocês perceberem dentro do processo do trabalho, é que quando você quer contraditar uma testemunha, o que seria a contradita, né? A contradita é quando uma testemunha é suspeita ou tem algum impedimento para testemunhar naquele processo. É irmão da pessoa, é amigo próximo, é inimigo, né? Aí, se você não fala antes da pessoa começar a falar, você não pode atribuir depois no processo. Nunca mais, porque seu direito precluiu. Outro ponto que é importante quando nós falamos sobre provas é estabelecer que a prova pertence ao processo, depois que ela entrou, de fato, nos autos. Por exemplo, o reclamante, ele tem todas as testemunhas ao seu lado, conseguiu provar alguns pontos, e aí ele requer a perícia, e a perícia não é boa para ele,
não tem de fato elementos que vá garantir o seu direito. Ele não pode pedir para a exclusão dessa perícia. E a perícia vai poder ser utilizada por ambas as partes. Quando também nós falamos de prova, nós temos que estabelecer alguns pontos. A prova ela é feita para garantir alguns pontos dentro do direito. Quando você é autor de uma demanda, você precisa constituir o seu direito. Você precisa apresentar provas que fale, eu sou titular desse direito e ele precisa me dar algo. O juiz precisa que ele ele precisa me dar algo como uma sentença declaratória, uma sentença condenatória. E você, como parte reclamada, você tem que modificar ou extinguir aquele direito. Falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele não conseguiu provar essa parte do direito dele. Outro ponto, né, outro princípio é o princípio do livre conhecimento, do vencimento do juiz. As provas não têm regra de força. As provas, todas elas podem ser utilizadas no momento da sentença para ser fundamentada. Dentro do imaginário popular, crê-se que existe uma hierarquia e até um tempo atrás, no direito, em alguns países provavelmente ainda devem utilizar uma tabela que calculava o valor daquela prova, mas aqui no Brasil atualmente utiliza o princípio do livre convencimento. O juiz, na sentença, ele vai utilizar a prova que melhor encaixar com a verdade real. Ou seja, se você apresentar 10 testemunhas que você trabalhava naquela empresa, mas a parte reclamada apresentar documentos que você estava em outro lugar, as 10 testemunhas não, claro, o livre conhecimento do juiz não vai ter preferência nenhuma. Ou seja, é um princípio lógico. Quanto melhor a prova, ela que vai ser utilizada na sentença, desde que seja devidamente explicitada. Opa. Agora nós vamos falar um pouco sobre ônus e inversão da prova. O ônus da prova é aquilo que eu falei para vocês, né? Um pouco sobre o fato ser extintivo, modificativo, ou extintivo para o réu e constitutivo para a parte autora. É importante nós estabelecermos alguns pontos para ficar um pouco mais claro o que é dentro do processo. Quando você estiver elaborando a sua reclamação trabalhista, ou quando você estiver analisando uma reclamação trabalhista, você só dizer que tem um direito não constitui nada. Se fosse assim, o nosso judiciário teriam só demandas procedentes. Então, além na reclamação trabalhista tiver pontos que estabeleçam que você tem aquele direito, é necessário provar. E você prova esse direito com a aptidão da prova, né? A aptidão da prova é muito importante porque é ela que vai definir se você tem o direito ou não. E aí, quando nós falamos de ônus da prova, nós também precisamos falar um pouco sobre a inversão do ônus da prova. É um conceito amplamente utilizado na Justiça do Trabalho. Porque eu posso trazer um exemplo rápido para vocês. A inversão do ônus da prova
por que que ele vai ser utilizado e ele precisa ser fundamentado pelo magistrado também quando acontece. Quando você trabalha numa empresa, a maioria da sua documentação e da documentação sobre seu trabalho fica dentro dessa empresa. Então, você pode até ter uma cópia do seu cartão de ponto, mas o cartão de ponto original fica com a empresa. Quando uma empresa não elabora a documentação previdenciária, não tem nada que o empregado possa fazer. Ele não pode elaborar sua própria documentação. Quando uma empresa não devolve a carteira de trabalho, quem tem posse dela é o empregador. Ou seja, é muito difícil que você, no processo do trabalho, um processo não tenha inversão do ônus da prova. Porque se eu estou alegando que eu fiz horas extras, você precisa provar para o juiz, de alguma forma, que ele não fez horas extras. E não tem como você chegar na frente do magistrado e falar, eu não tenho esse controle de horas extras. Porque o controle de horas extras, ele tem a sua regra própria, que passado um determinado número de empregados, é obrigatório a empresa ter. Então, se você não apresentar esse cartão, você tem o seu direito extinto. Você tem o direito da pessoa constituído. Então, também serve como para quem olha também para o direito do trabalho mais para frente, pensando numa carreira empresarial, é aonde que entra a parte de compliance da empresa. Né? As empresas precisam ter todo esse controle rígido da documentação, porque em fase judicial vai ser necessária, porque a lei, de um certo modo, ampara o empregador sobre esses temas, porque ele é a parte mais fraca dentro do processo de trabalho, dentro do direito do trabalho. Dentro do direito do trabalho, nós podemos perceber que a inversão do ônus da prova, ela vai ser sempre para quem tem a melhor condição de produzir, né? A melhor condição de produzir é sempre é sempre da é sempre utilizada e distribuída no processo de trabalho. Agora nós vamos falar um pouco sobre sentença. A sentença, creio eu que não sei se tem diferença, assim, do que tem numa sentença. Assim, é necessário ter os 3 pontos, que é o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Só para relembrar rapidamente o que é cada um. A sentença, ela precisa conter essas 3 partes. O relatório é o resumo das alegações das partes, ou seja, você vai trazer todos os seus pontos que você estabeleceu dentro do processo e o juiz vai fazer como se fosse uma retrospectiva de em que folha está a perícia, o que foi levantado, o que foi pedido. Isso vai estar na sentença. A fundamentação é o que o juiz vai estabelecer como análise das provas e a sua motivação também. Então, é aquele momento que o juiz vai falando sobre o que levou ele a utilizar. Ele pode usar artigos de lei, que vai falar sobre o seu direito, como que a lei interpreta casos parecidos. É basicamente isso sobre a sentença.
e o dispositivo, aquele que conclui o julgamento, e é o momento final da sentença, aonde o juiz acolhe ou rejeita os pedidos. Já que nós estamos na sentença, vamos restabelecer alguns pontos sobre sentença, que são as sentenças definitivas e terminativas. A sentença definitiva, ela vai pôr fim ao processo de maneira basicamente processual. E a sentença terminativa, ela é que vai estabelecer sobre alguns pontos processuais. Ou seja, a sentença definitiva vai ser quando tiver algum mérito, quando tiver um mérito julgado. Então, aquele processo definiu que o reclamante não tem direito a horas extras e não tem vínculo empregatício. Uma sentença terminativa, ela extingue sem falar sobre o mérito em si, mas ela vai estabelecer algum erro processual, uma inépcia inicial, aí tem todas as hipóteses de sentença terminativa. Quando nós falamos de sentença, ela tem a segurança jurídica de uma coisa julgada, depois de ter sido transitada. Não só isso, também nós podemos estabelecer alguns outros pontos sobre a sentença. A sentença, mesmo terminativa, ela tem um limite para ser utilizada. Uma sentença terminativa, ela não pode ocorrer mais de 3 vezes, porque senão ela dá fim até mesmo uma causa meritória do direito, tá? Outro ponto importante. Uma sentença terminativa, as duas admitem RO, Justiça do Trabalho, e também uma sentença terminativa, ela vai abranger as causas de prejudicial de mérito. As prejudiciais de mérito são prescrição e decadência. Eu já trouxe algumas hipóteses para vocês, para estabelecer sobre o quão importante é você saber contar os prazos, porque pode acabar, no caso de defesa, você ganhar um processo apenas com a prejudicial, ou seja, prescreveu um direito e você conseguiu alegar que ele não é previsto porque acabou o direito da parte autora. A ação rescisória, ela pode ser definida em 3 conceitos. Pode ser definida em 3 partes. Tem um conceito que estabelece o que é ação rescisória. A ação rescisória, ela não é propriamente um recurso, ela é utilizada para atacar a coisa julgada. Vamos voltar um pouco para a linha do tempo para ver aonde está a ação rescisória. Nós passamos por bastante coisa nessa aula, né? Bastante assunto para trazer em 1 hora, mas eu tento trazer de uma forma lógica para ajudá-los na revisão de vocês. Então, aqui, o que nós já vimos de processo de trabalho? Vou colocar aqui para vocês, ó. Nós passamos da sentença. Aqui, né, nós presumimos que o processo teve a sua fase aqui, né, que nós vamos ver na próxima aula, a sua fase de execução, que tem todos os seus procedimentos específicos, né? Mas o processo chegou aqui na sentença, e você
no período de 2 anos, observou que aconteceu uma das causas de extinção do processo, né? E aí, dentro do processo do trabalho, nós utilizamos também a ação rescisória. Audiência, tá tudo ok, instrução de audiência. E agora é outro tema. Agora vamos falar sobre ação rescisória. Vou chegar aqui no slide de ação rescisória para trazer um pouco sobre o conceito para vocês. Antes de começar a falar sobre o conceito, vou falar um pouco a ordem do slide para gravar uma coisa na cabeça de vocês. Quando nós falamos de ação rescisória, nós precisamos estabelecer aonde ela vai ser protocolada. Isso fica muito fácil de você gravar o porquê ela é protocolada no local e qual que é o efeito dela. A ação rescisória ela é protocolada direto no TRT, porque ou numa ação originária do TRT, você protocola em outro local. Porque ela é protocolada numa instância acima em via de regra. Porque a ação rescisória ela tem a ver com algum erro processual. Aquele processo tem um vício que levou à sua derrota. Então, aquele juiz que não percebeu o vício não é capaz de julgar a minha demanda. Ou seja, ela não vai se tratar de um recurso, porque a maioria dos recursos, quando nós pensamos em recurso, no processo do trabalho, nós podemos definir as peças de 3 formas, e essas formas dessas peças também ficam fácil para a gente estabelecer o que delas são. Uma peça pode ser inicial, mista ou de recurso. Uma ação rescisória, ela é praticamente uma petição inicial dentro do seu modelo. Porque imagine se um juiz ele tem recebido vantagem para estabelecer a sua derrota no processo. Ele nunca vai subir o seu processo. Ele vai arrumar, já que ele colocou algum vício, ou, ou ele não percebeu o vício, nós podemos crer que ele não vai querer que seu processo suba, caso ele seja suspeito. E aí não teria por que ter uma ação rescisória. Então ela é julgada já por um grau acima. E quando tiver uma grave afronta à lei também. Uma ação rescisória, ela tem requisitos e prazos específicos e diversos de um recurso. A ação rescisória, em regra, ela só cabe contra decisões de mérito transitadas em julgado. Agora tem uma coisa que é muito, não sei se lógica, para mim não era lógico, talvez para vocês sejam. Quando pense no seguinte cenário: meu processo está na fase de execução. Eu posso entrar com uma ação rescisória? E tem outro ponto que eu acho que passou despercebido quando eu falei sobre sentença. Quando você fala sobre sentença agora, atualmente, a sentença ela já vai ditar os rumos da execução. Antes era separado. O processo de execução ele era autônomo. Então você, com a certidão de trânsito em julgado, pegava ela, jogava em outro processo, recebia outro número e outro rito. Atualmente não, é um processo só. Então, assim, como que funciona talvez, né? Tem alguma diferença? Eu preciso terminar a fase de execução e eu ser lesado totalmente, perder meus bens, e aí você dá um carro ali na fase de execução, a pessoa destrói seu carro. Será que é necessário
Será que é possível fazer? Sim, é possível entrar com uma ação rescisória depois que saiu o trânsito em julgado e começou a fase de execução. É possível sim, tá? É uma hipótese, não tem óbice, o processo de execução ainda está acontecendo e você entrar com a ação rescisória. O prazo de 2 anos é contado do trânsito em julgado da decisão. A competência é do TRT que proferiu a decisão ou do TST se a decisão for dele próprio. Então, eu acho que eu não comentei nas outras aulas. Tem algumas ações. Não, comentei sim. Tem algumas ações que são originárias do TRT. Uma das ações originárias do TRT é discussão sobre convenção coletiva. Então, se uma ação foi no TRT, passou tudo no TRT, ela já sobe direto se for sobre uma ação rescisória. E dentro da própria ação rescisória, nós podemos estabelecer alguns outros pontos. Quando é feita a ação rescisória? A ação rescisória ela é utilizada quando existe algum erro jurídico. Aí, eu falei muito sobre ação rescisória hoje, falei um pouco sobre as hipóteses, mas o que vocês imaginam que é uma hipótese de ação rescisória? A hipótese de ação rescisória é quando, por exemplo, uma testemunha é coagida. Ela está prestando depoimento e você... Imagine a seguinte situação. Tem uma audiência de um ex-funcionário. Eu sempre busco usar exemplos de ex-funcionários. Não é uma regra na Justiça do Trabalho, mas é o da prática, tá? Dificilmente você vai ver um funcionário entrando com uma, uma ação com a empresa que ele ainda trabalha. Então, continuando. Você entra com um ex-funcionário entra e ele chama pessoas que conhecem os fatos. Isso que são testemunhas. Pessoas que conhecem os fatos. E aí, um dia antes da audiência, o patrão da empresa chega para os funcionários e falam assim: quem depor contra a empresa, amanhã está demitido. É uma coação. É uma injustiça evidente, que é uma das palavras que vocês têm que marcar na cabeça de vocês. É algo injusto, é algo que é claramente injusto. E é para isso que serve uma ação rescisória. Eu busquei o judiciário e ainda assim aconteceu uma injustiça. Aqui, ministro, aqui, desembargador, isso aconteceu, isso atrapalhou o resultado do meu processo. Outro ponto também, não só do reclamante também, o reclamante não é santo também, né, gente? O reclamante pode chegar na pessoa e ameaçar. Se você não depor a meu favor, eu vou bater em você, vou matar a sua família. Aqui, ó, um exemplo que é muito utilizado quando nós falamos de ação rescisória. Chega uma das partes e falam para uma das testemunhas, ou falam até para o próprio magistrado, que é incomum a gente pensar, mas pode acontecer. Aqui, ó, vou passar o telefone aqui para você, ó. Tem uma pessoa da sua família em cárcere lá. Você vai julgar contra mim? Já sai a sentença aqui hoje, agora, da forma que eu quero. Imaginou? Se ligou? Então, é isso. A ação rescisória ela vai servir para isso. Ela é quando tem uma injustiça clara. E também quando tem uma parte nova. E isso é uma das partes de mitigação da coisa julgada. Dentro do processo de trabalho, eu não consigo
pensar um exemplo que seja tão bom quanto eu visitei no Código de Processo, que eu visitei no Código de Processo Civil, que é o DNA. Mas nós podemos utilizar em algo pericial. Creio eu que em alguns anos atrás, a perícia não tinha tantos equipamentos, tantos, tantas formas de oferir as condições exatas de trabalho. Então, podia acontecer de um ruído ser de 86 e a pessoa e aquele equipamento, por não ter tanta qualidade, marcar 85. E você perdeu o seu. Marcar 84 e você perder pelo aquele equipamento. Aí vamos imaginar que 2 meses que saiu a coisa julgada, sob as mesmas condições, sobre o mesmo local, aparece um aparelho que consiga medir com exatidão. Aí você pode entrar com uma ação rescisória para falar para o juiz: olha aqui, seu juiz, esse novo equipamento não vai deixar dúvida sobre o resultado útil do processo. E aí ele vai falar para você: entrou com ação rescisória e nós ganhamos esse processo por conta disso. É uma prova nova. O exemplo clássico é o do DNA. Porque imagine quantos processos que estavam já concluídos sobre paternidade. Quando surge o DNA, as pessoas retomam esses processos para sanar basicamente as suas dúvidas. Outra forma também de você entrar com uma ação rescisória são os casos de incompetência absoluta. Falamos sobre o vício, falamos sobre prova nova, agora vamos entrar um pouco sobre a incompetência absoluta. A incompetência absoluta, ela foi atribuída um pouco lá atrás sobre contestação, mas não custa nada eu relembrar com vocês. A incompetência absoluta, ela é feita para alguns casos que tem alguns casos que dentro da Justiça do Trabalho nós podemos estabelecer isso de uma vez, que é o impedimento. Você está lá vivendo a sua vida depois da coisa julgada, chateado porque aquela decisão do juiz não foi legal, você não concorda, você apresentou inúmeras provas, mas um depoimento pessoal do reclamado foi utilizado para o livre conhecimento do juiz. Não conseguiu reverter em momento nenhum. Aí você está sentado num belo dia e escuta: ah, o dono da empresa é irmão do juiz. Irmão? É irmão. Aí você entra com uma ação rescisória e fala: ó, ele é incompetente para jogar esse processo. Acabou. Acabou. Ou numa hipótese assim miraculosa, você na Justiça do Trabalho julgar o seu homicídio, mas isso não é maluquice, não vai acontecer, de ordem pública. Ou seja, é isso, ação rescisória é isso. Toda vez que sair uma decisão que você não concorda, que foi estranha, que você junta elementos, que você fala assim: cara, não, o juiz não podia ter feito isso, tá estranho. Ou você percebe uma coação. É para isso que serve a ação rescisória. Para estabelecer e para fechar a ação rescisória, para fechar um pouco os temas que nós visitamos hoje, é, é muito legal o processo de trabalho, porque quando você vê uma ação rescisória, você vê que sempre tem alguma forma de você recorrer a alguma injustiça, né, dentro do processo. Ele é todo pensado e trabalhado nisso.
Nós terminamos contestação depois de algumas semanas. Nós entramos na sentença, eu trouxe conceito de sentença para vocês, tanto terminativo e tanto definitivo. E também falei um pouco sobre a ação rescisória. Na próxima aula, nós vamos estabelecer alguns pontos sobre a fase de execução e também sobre cumprimento de sentença e as diferenças que tem dentro do processo de trabalho. Eu encerro aqui a aula de hoje. É sempre um prazer trazer o meu conhecimento, dividir com vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou no grupo da monitoria e pode mandar mensagem no Instagram, que é at.jurídico. Pode mandar para lá que eu posso responder vocês e ajudá-los também com qualquer divergência ou dúvida. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.